Vamos fazer mais uma questão sobre corrente elétrica? O problema fala o seguinte: um condutor é percorrido por uma corrente de densidade 20 A. Calcule o número de elétrons por segundo que passam por uma secção transversal do condutor. Então, os dados que ele me deu aqui, acho que de forma bem tranquila, ele me dá aqui no caso 20 A, lembrando que 20 A é corrente elétrica, e aqui ele fala que qual é o número de elétrons, né, qual a quantidade de elétrons que passou por segundo, ou seja, por segundo significa um segundo, né? Então, qual é a quantidade de partículas que passaram em um segundo, sendo que passou essa quantidade de corrente elétrica? Então, aqui a gente é só brincar de novo com aquela formulazinha que a gente já viu, né? Então, vamos aqui tentar resolver aqui o problema lembrando da fórmula, né? Então, corrente elétrica é carga elétrica sobre tempo. A gente tem o que aqui de dado de informação? A gente tem a corrente, aqui no caso é o 20 A. Aqui nós temos o tempo, que é 1 segundo. Então, temos o tempo, temos a corrente. E ele quer saber a carga. Ele quer saber o quê? Não, ele não quer saber o quê. Ele quer saber o número de partículas. Mas aqui eu posso primeiro calcular a carga, e é o que eu farei, né? Então, eu vou calcular a carga primeiro, para depois achar o número de partículas que passaram pelo condutor. Ou aqui no caso, então 20 A. Aqui no caso vai ser o I. Então, vamos trocar o I por 20. A carga elétrica a gente não sabe, e o tempo que demorou essa brincadeira foi 1 segundo. Então, a gente aqui brincando aqui de matemática, multiplicando aqui em x, aqui embaixo vale 1, né? Aqui eu posso colocar 1 aqui sem afetar nenhuma conta aqui em matemática, né? Multiplica aqui em x, q vezes 1 fica q, e 20 vezes 1 aqui vai dar 20, então a carga elétrica vai ser de 20 coulomb. Professor, termina aqui? Não, né? Porque a pergunta não foi a carga, a pergunta foi o número de elétrons. Ele quer saber o N, né? A quantidade. Até marcar aqui para a gente não esquecer. Então ele quer saber o N. Lembrando, qual é a fórmula que tem N mesmo? Qual é a fórmula que tem número de partículas? Aquela outra, né? Então, carga elétrica é o número de partículas vezes quanto vale cada elétron ou a carga elementar. Então, se eu sei a carga, que no caso é 20, né? O N, a pergunta eu não sei, o N a gente quer descobrir, o Ezinho ele me deu, que é 1,610 a 19. Também vou colocar aqui em valor positivo, em módulo, quer dizer, então vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, mas por que você coloca aqui negativo ou positivo? O negócio aqui não é negativo? Só que se eu colocar negativo aqui, eu vou encontrar uma quantidade negativa. E quantidade negativa não existe, né? Ou seja, ou passou, né, X elétrons ou não passou nenhum. Então, se eu colocar aqui, passaram menos 40, não existe menos 40 elétrons, né? Então, eu não coloco negativo porque essa quantidade que eu vou encontrar aqui, no caso, é uma quantidade positiva, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui que está enchendo o saco, 1,610 a menos 19. Vou pegar essa tranqueira aqui toda, tá multiplicando, como é que passa? Passa dividindo, né? Então, fica 20, já está aqui em cima, dividido pela tranqueira aqui, que vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vai ser o valor de N. Então, aqui não tem jeito, né? Então, aqui você divide 20 por 1,6. Dividindo aqui 20 por 1,6, vamos fazer a continha aqui, né, para a gente não errar essa continha. Então, aqui no caso, 20 dividido por 1,6. Lembra, tem que igualar as casas primeiro, né? Iguala as casas, aí tira a vírgula. Então, vai ficar 200 dividido por 16, que aqui no caso é 1. 1 vezes 16, aqui sobra 16. Aqui sobra 4. 4 não dá para dividir, baixa 0. Se for 2, dá 32, então 2 vezes que dá 32. Vamos colocar aqui 32, ainda sobra 8. Então, 8 não dá para dividir, põe uma vírgula aqui, 80. 4, né? Então, se eu multiplicar aqui por 4, aqui vai dar 72. 4 vezes 16 dá 72, aqui ainda vai sobrar 8, vai ficar 12,444, né? Vai dar aqui uma dízima, vai ficar uma dízima periódica, né? Então, 444. Posso pegar 12,4 só, né? Então, 20 dividido por 1,6, aqui no caso é 12,4. Esse 10 que está aqui embaixo, 10 a menos 19, eu vou jogar ele para cima,
Quando ele vem para cima, ele vem trocando de sinal. Então, ele sobe, ele está negativo embaixo, ou ele sobe positivo, né? Então, esse n aqui, quer dizer, essa base 10, quando eu coloco ela para cima, ela sobe com o expoente trocado. Então, esse vai ser o valor de n. Então, eu dividi 20 por 1,6, deu isso aqui. Peguei essa base que está aqui embaixo, no denominador, joguei para cima para o numerador, troca de sinal, né? Ela sobe positiva. Então, essa quantidade aqui é a quantidade de partículas que está sobrando, quer dizer, sobrando não, né? Que passaram pelo condutor. Colocando aqui em notação científica, lembra? Esse número tem que ser menor que 10. Então, eu posso colocar 1,24, né? Vezes 10 elevado a 20 elétrons. Vamos escrever aqui, elétrons. Então, esse aqui, no caso, vai ser o valor de n. Então, andei com a vírgula para cá, andei uma casa, aumenta uma casa aqui em cima, né? Então, tem 19, mais uma casa, fica 20. Então, essa aqui, no caso, é a quantidade de elétrons que passaram aí no condutor ao longo de 1 segundo. E para pensar, né, olhando aqui a quantidade, é um elétron pra caramba, né? 1,24, 10 elevado a 20, só para a gente ter uma noção da quantidade, que número que é isso. É 1, 2, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 20 zeros. É uma quantidade muito grande de partículas, né, que passam, aqui no caso, uma corrente de 20 ampere. É uma porrada de elétron. Tranquilo? Probleminha um pouco mais complicado, talvez aqui na matemática, mas de fácil resolução. Tudo bem?